Eu penso. Cumprimentando a todos e havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão do dia 20 de fevereiro de 2007, às 14 horas, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Trago aos ilustres pares, se há algum registro, querem fazer uso da palavra. Não havendo nenhum registro a ser realizado, solicito à senhora secretária que faça o pregão dos processos, observando a ordem regimental, esclarecendo que vamos começar pelos processos físicos, que só tem um advogado inscrito para sustentação oral nesses processos, e aí a gente já o libera e voltamos ao PJE, que é um pouco mais demorado. Fazer o pregão do processo físico. O primeiro processo é o número 6 da pauta. 433/2015, procedência 40ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Turquesa Tecidos e Vestuários Limitada e recorrido Tiago da Silva Batista. Relatora é a doutora Maria Cecília Alves Pinto, doutor Luiz Otávio Renault é o revisor e doutor Emerson é o terceiro votante. Inscrito doutor Rafael Souza Starling, pelo recorrente. É o número 6 da pauta. 6 da pauta é Turquesa Tecidos? Isso. Eu vou declarar meu impedimento, minha suspeição. Eu tinha pedido, peço desculpa, foi bom ter verificado aqui, mas no gabinete eu já sinalizei. Retirar de pauta ou redistribuir Peço mesmo. desculpa, viu, aos colegas. Nós temos que Esse aqui é a companhia redistribuir. do terno, não é isso? Isso. Então, eu vou Vossa Excelência é o declarar revisor, nós vamos ter que retirar de pauta e fazer Minha a redistribuição suspeição. do revisor. Tudo bem. Ok? Obrigado. Então, Boa tarde. pois não. Parada a suspeição do revisor, o processo foi retirado de pauta para redistribuição, retornando posteriormente uma ação da parte. Processo seguinte, agora PJE. Pagador Luiz Otávio, tem alguma preferência? Doutor Renault, é a sessão doutor Renault. Pagador Luiz Otávio Renault. O primeiro é o 40 da pauta, doutor Renault. Participam doutor Renault como relator. Não, é PJE. Isso que era só aquele. Doutor Emerson é o segundo votante, doutor Antônio Gomes o terceiro votante. O 40 da pauta é o 11.719/2015. Primeira vara de contagem, recorrente Smart Log Distribuição e Serviços Limitada e recorrido Dairy Partners América do Brasil Limitada e Thierry Wilton Pereira. Inscrito Dr. Paulo Sérgio Rocha Castro, pela reclamada. Com a palavra o relator para É um conclusão. processo de rito sumaríssimo. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento, adotando as razões de decidida respeitável sentença, confirmando-a por seus próprios e jurídicos fundamentos. Escrito doutor Paulo Sérgio Rocha Castro, pela reclamada, quem o conceda a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, relator, demais juízes e representante do Ministério Público, secretário. O processo é simples. Uma questão que me traz à tribuna é apenas para relembrar e observar que não existe, a não ser do próprio reclamante, nenhuma testemunha que diga ou tenha dito que ele adentrou as câmaras frias. Ele, o que
modificaria a questão de que ele não teria as mesmas funções do paradigma e de que não seria devido também o adicional de insalubridade. O reclamante diz em seu depoimento que adentrava. Os demais não disseram isto. Esta é a questão primordial do processo. Existe também no laudo do perito, de que, ouvindo o reclamante, essas funções eram dele. Digo e repito, ouvindo o reclamante, como está no laudo pericial. Eu peço justiça e que seja reexaminada a questão e acolhidas as razões do recurso, pois ele não lhe é devido o adicional de salubridade ou a equiparação salarial. Justiça. Obrigado. Nesse caso, eu estou utilizando a faculdade legal de confirmar a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Eu entendo que ela está coerente com o laudo pericial. Peço vênia ao advogado e mantenha a proposta de voto. A prova dos autos leva nesse sentido, né? Embora, igual o doutor falou, existem testemunho do autor e não há contraprova. O laudo, para mim, também goza dessa de veracidade das informações trazidas aos autos pelo perito. Então, eu peço vênia, associado ao depoimento da testemunha, confirmo que o perito trouxe aos autos, eu vou acompanhar o relator. Por Antônio Gomes, terceiro votante. Também, senhor presidente, da mesma forma, eu acompanho o relator, pelas razões postas do voto. Por unanimidade, foi conhecido e negado provimento ao recurso. Boa tarde. 20. O próximo é o 36 da pauta. É o 11.353, 2015, 42ª Vara de Uberaba, recorrente IC Transporte Limitada e Kleber Medeiros. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes pelo reclamante. Palavra o relator. Sim. Conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para a linha A, crescer a condenação adicional de insalubridade, grau médio, 20% do salário mínimo, com os reflexos que eu discrimino no voto, que são aqueles postulados, conforme se apurar em liquidação. A linha B, determinar que a ré entregue ao reclamante o PPP como requerido na inicial, constando o labor em exposição ao agente vibração, grau médio, conforme também foi postulado. A linha C, alterar a jornada fixada na origem, relativamente ao período em que não há registro nos autos, a fim de considerar que o reclamante cumpriu uma jornada diária de 15 horas, das 5h30 às 21 horas, de segunda a segunda-feira, incluindo feriados, com intervalo para refeição e descanso de 30 minutos, com 2 folgas mensais de um dia, 24 horas, após o 6º dia de trabalho, além de uma folga mensal de 2 dias, 48 horas, após o 6º dia de trabalho, sem a fruição de feriados ocorridos no período, mantendo-se a respeitável sentença quanto aos parâmetros determinados para liquidação em relação às horas extras diárias e demais parcelas e seus reflexos. A linha D, acrescer a condenação 1 hora extra por dia trabalhado, em face da fruição parcial do intervalo intrajornada, mantidos os parâmetros de cálculo das horas extras e reflexos já fixados na respeitável sentença. A linha E, acrescer a condenação, os repousos trabalhados em dobro, conforme disposto na súmula 146, considerados estes como incidentes no 7º dia, após a ativação de 6 dias consecutivos,
consecutivos, sendo que tais critérios deverão ser observados para a apuração das horas extras. A linha F, acrescer a condenação R$10.000 a título de indenização por dano existencial / moral, com juros e correção na forma da súmula 439. Por outro lado, eu estou negando provimento ao recurso da reclamada. Os honorários periciais ficam a cargo da reclamada, fixados em R$ 1.900. Eleva o valor atribuído à condenação de 30.000 para 90.000, com as consequências legais, inclusive no que tange as custas processuais, de 600 para 1.800, sendo que a diferença é de 1.200 a cargo da reclamada, consoante súmula 25 do TST. Essa é a proposta de voto. Escrito para sustentar em favor do reclamante, doutor Alex Santana de Novaes. Indago se ainda quer fazer uso da palavra. Apenas quanto a um ponto, Excelência, Pois me não, permite. tem a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, Excelência, gostaríamos aqui de pedir o acompanhamento do voto do ilustro relator e que esse voto seja elastecido. Elastecido, Excelência, quanto ao pagamento de horas em espera. A decisão de primeiro grau entendeu, apesar da extensa jornada do reclamante, que ele ficava um determinado período esperando o carregamento do caminhão. Veja bem, Excelência, não é definitivamente hora de espera de carregamento, porque a legislação ela é muito clara quando determina como hora em espera a hora que o caminhão está no embarcadouro. As filas para o carregamento são gigantescas e o reclamante a todo momento fica levando o seu caminhão para frente até chegar no embarcadouro. Entendemos nós que esse horário determinado pelo juiz em primeiro grau como hora em espera é hora de efetivo trabalho. E, por esse motivo, esperamos o elastecimento do voto do ilustre relator para que seja considerado todo o tempo como hora extra e não como hora de espera. É o que espera, Excelência. Fazer alguma consideração? Não, eu examinei essa questão, senhor presidente, ela está aqui no voto, mas é o meu entendimento, em função de toda a jornada que foi alegada, inclusive com essa vertente em torno da hora de espera. Então, o meu provimento ele está assim, no conjunto, em consonância com a prova testemunhal e com a prova, o restante da prova constante dos autos. Eu peço vênia e vou manter o meu voto. Acompanho Vossa Excelência, a questão aqui, a parte vai tomar conhecimento da fundamentação oportunamente, está apreciada, e a forma como o relator aborda e decide a questão, eu entendo da mesma forma. Então, eu peço vênia e acompanho integralmente o relator. Doutor Antônio. Horas extras, né, doutor? Horas extras diárias. Então, acompanho também, então acompanho o voto. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator como lido inicialmente. Senhor presidente, eu só tenho uma dúvida. Pois Quando não. sobre esta... Tempo de espera. Não é caso de sobrestamento aqui, essa periculosidade por abastecimento? Parece que tem uma questão pendente. Fiquei na dúvida, na verdade. Acho que não tem. Não, né? Não, acho que nesse caso aqui, eu acho que não tem Por alguma jota nesse abastecimento. sentido, eu não estou lembrando. Jota ainda não existe. Tem, Possível, você tem. inclusive fez não, abastecimento não, acompanhamento do abastecimento. Pois é, tem o Jota? Tem. Seria o caso. Você fez uma observação no voto meu para sobrestar, está no de hoje. Esse caso aqui. Tem sim. O acompanhamento de chamar de abastecimento novo. está sobrestado. Antes que a gente até esqueça. É. É o 36. Saindo do PJ aqui. Conferir essas.
tem essa, e o J tem? Tem? Tem. Abastecimento de veículo, periculosidade. Acompanhamento de Permanência em área de abastecimento? Sim, sim. Agora não lembrei desse. Esse é o caso do processo. Inclusive, meu voto é de acordo com a jurisprudência da turma, né? Mas agora não interessa qual é o voto, tem que esperar unificar, né? Entendimento do tribunal. Não, estou falando que... Nós estamos fazendo os votos de acordo com o entendimento majoritário, mas tem que esperar o sobrestamento para ver qual foi. Que está reconhecendo a insalubridade, né? Está reconhecendo a insalubridade, Não a periculosidade. não a periculosidade. É, a primeira que tiver, né? É o primeiro, Não, é o item recurso do reclamante, norma coletiva aplicável. Passou. Eu fiz apontamento no voto da doutora Cecília, esqueci revisor de Vossa Excelência. Muita coisa, a gente não passa mesmo alguns. Prestado. Será o que foi pronunciado em termos de julgamento e retirar de pauta. Então, despacho do primeiro vice-presidente, 21/11/2016. J11.547, 72/2016. Ainda não foi julgado aqui, não? Mas não foi proclamado, não, é. resultado, né? Para parar no vice-presidente, Também não tem problema. pode ser que seja esse que seja unificado, e aí nem devolver. O que vocês estão Foi concluído para julgamento dia 15 de fevereiro, semana passada, o IUJ. Deve vir no próximo pleno. Provavelmente. Relatora, desembargadora Mônica Sete Lopes. Quem sabe sobrestar esse julgamento. Então, eu acho que é melhor. O resultado não foi proclamado, o voto já está elaborado, apenas aguardar essa questão. Okay? Também pode sobrestar a publicação. Testar, se bem que faz sentido. Eu acho que é o melhor remédio. Eu acho que Está sobrestado. Razão do IUJ. é porque sobrestar a publicação Não adianta. implicitamente vai parecer que nós 47, 72, 2016. na prática implicitamente nós estamos 0300. entendendo que o resultado será esse que está no voto, né? Sobrestado com base nessa IUJ, então. No próximo pleno deve ir julgamento, em seguida entra, que não precisa nem de esperar a publicação. Deixa de proclamar o resultado e determina sobrestamento do processo. E retirado de pauta. Bota do lado assim as IUJs em andamento para não esquecer. É o seguinte. Tem da pauta do doutor Renaud, ele está sozinho naquela pauta do Ministério Público. Tem que fechar aqui? Tem que sair, entrar. Tem que sair naquela pauta, sessão sozinho. Do MPT. 14 horas. É o 10. Tem um só, né? Isso, é o 10446, 2016, segunda vara de Passos, recorrente ao Ministério Público do Trabalho, Robson Antônio Eugênio, e recorrido Sindicato dos Transportes na Construção de Itaú de Minas, Helder Alves França e Renan Castilho Nunes, Letícia Silveira Queiroz, Marcos Antônio Neto, Milton dos Reis Silva, Tiago Fernando Vieira, Denis Luz Valentim, Carlos Donizete Arruda, Edmar Elias Silveira de Pádua, Luiz Fernando Médici Neto e Votorantim Cimentos.
Inscritos: Dr. Flávio Carvalho Monteiro, pela Votorantim, e Dr. Wander Amaral, pela reclamante Letícia. Com a palavra o relator. Senhor presidente, é uma preliminar de não conhecimento, arguida pela primeira reclamada, quanto à legitimidade ou interesse recursal, que eu estou rejeitando com fulcro no artigo 129 da Constituição Federal e também no artigo 83 da Lei Complementar 75. Além disso, com base também nos artigos 176 e seguintes do CPC. No mérito, a questão gira em torno da conduta antissindical, da possível conduta antissindical praticada pela RE e pelos reclamados pessoas físicas. Eu analiso a matéria, a prova produzida nos autos, os argumentos da parte, transcrevo a audiência, trecho do depoimento pessoal do réu Luiz Fernando na instrução do dia 16/8/2016, faço um confronto com o restante da prova produzida nos autos e concluo pela configuração da conduta antissindical da Votorantim Cimentos S.A. Por essa razão, eu estou dando provimento parcial para reconhecer essa conduta antissindical da primeira reclamada, condenando ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais sofridos pelo sindicato no importe de R$50 mil em favor da entidade sindical, com juros a partir do ingresso da reclamatória, súmula 200 do TST, e correção monetária por parte da publicação do acórdão, súmula 439. Inverto os ônus da sucumbência, custas de R$1.000 pela primeira ré. É a proposta de voto que eu encaminho. As inscrições, doutor Flávio Carvalho Monteiro de Andrade pela Votorantim e o doutor Wander Amaral Silva pela reclamada Letícia Silveira de Queiroz. Querem Votorantim primeiro? O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar a todos, viemos aqui na tribuna para respeitosamente pedir que seja observada a prova que foi produzida, inclusive abalizada por parecer preciso e minucioso do Ministério Público do Trabalho, restando esclarecido nos autos, data máxima vênia, que não há sequer como imputar autoria às informações que foram divulgadas por meio de um bilhete que supostamente ensejam o pedido de configuração de conduta antissindical. É o que foi reconhecido em primeira instância, ou seja, trata-se de um informativo apócrifo, cuja a autoria não pôde ser identificada, nem mesmo para se dizer, né, se foram realmente os trabalhadores integrantes dessa suposta comissão de empregados que o elaboraram, e muito menos, então, pode ser percebida qualquer conduta ilícita por parte da Votorantim que possa ensejar a condenação em danos por responsabilidade civil. Data máxima vênia, se não há prova sequer da autoria do informativo, não há também como se consignar que foi a reclamada a responsável por elaborar esse informativo ou mesmo por permitir que ele circulasse em suas dependências. Assim, contando, né, com os motivos que já foram expostos na sentença de primeiro grau e no parecer do Ministério Público do Trabalho, pede-se que seja mantida a respeitável sentença. É o que se espera, presidente. Wander vai querer fazer uso da palavra também? Boa tarde, senhor presidente, nobres membros da turma, demais presentes na sessão. Estou aqui em nome da Letícia Silveira de Queiroz, uma empregada também demandada contra a entidade sindical, absurdamente demandada,
em função de que houve um pedido de investigação aí junto ao Ministério Público do Trabalho, em função de um processo eleitoral viciado e ilegal conduzido pela entidade sindical. Ele se deu aí um ano antes do término do mandato, onde ele assinou prazo para inscrição de chapas ao final de 2015, e o término do mandato seria ao final de 2016, onde, surpreendentemente, os empregados como um todo tiveram a informação que haveria eleição no dia 15 de janeiro de 2015. Como resultado dessa eleição, os empregados viram 217 votantes, sendo 137 votos de rejeição da chapa única apresentada pelo próprio sindicato, representada, né, pelo próprio sindicato, e no dia 18/1 houve um pedido aí investigatório, né, notícia de fato, junto ao Ministério Público de Varginha, no sentido de averiguar e apurar a condição irregular não observada pelo sindicato pela infração ao próprio artigo 37 do Estatuto da entidade, onde ele não respeitou o prazo específico para a inscrição de chapas. Ou seja, esse procedimento investigatório ainda encontra-se em curso. Até gostaria de pedir ao membro do Ministério Público que pudesse, de alguma forma, solicitar a fase conclusiva lá desta condição. E, numa condição, então, intimidatória, o sindicato vem aí em juízo, demandando contra a Votorantim, contra os demais empregados envolvidos na ação, de uma maneira para solicitar que pudessem, até através de um documento juntado nos autos, um documento de retratação pública, que pudesse retirar a condição dessa panfletagem, que não foi feita, obviamente, pela minha cliente, Letícia Silveira de Queiroz, e tentar atribuir a confusão aos julgadores, né, no sentido de que existia uma comissão contra o próprio sindicato. Em momento algum isso existiu, e existiu sim, foi só um pedido de investigação por parte do Ministério Público. E, nesse sentido, eu gostaria realmente de reforçar essa condição e pedir essa exclusão de responsabilidade por parte da Letícia Silveira de Queiroz nessa lide, né? Obviamente que foi conduzido aí como responsabilidade da primeira reclamada. E ainda como reforço na prática antissindical, o sindicato procura demonstrar aí na primeira instância uma confusão em que o marido da senhora Letícia, ele é empregado da Votorantim e por si só haveria prática antissindical em função desta mera coincidência, né? Só que o marido da senhora Letícia Silveira de Queiroz, ele é empregado da Votorantim Siderurgia. Em nada tem a ver com a Votorantim Cimentos. A Votorantim Cimentos tem gestão própria, administração própria. E a Votorantim Siderurgia, o marido da senhora Letícia, mora aqui em Belo Horizonte, 380 quilômetros de distância daquela localidade. E por si só não poderia pairar como responsabilidade da condição de prática antissindical em função deste argumento. Eu não sei quanto a outro argumento que o nobre relator pode ter identificado na condição do processo. Até mesmo porque não faz sentido, de uma forma intimidatória, trazer uma ação contra o trabalhador que pede um procedimento investigatório junto ao Ministério Público. Sendo assim, eu queria pedir realmente a condição de ratificação plena e geral da sentença de primeira instância. Senhor presidente, o conjunto probatório dos autos, no meu entender, não permite concluir pela responsabilidade dos reclamados pessoas físicas por qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de reparação. Por outro lado, porém, isso é uma síntese, eu examino toda a prova, entendo ter sido evidenciada a conduta antissindical por parte da Votorantim, tendo em vista a comprovação de atos de ingerência, consubstanciados em posturas de incentivo à alteração da diretoria do sindicato profissional, acarretando danos à coletividade. Se à primeira vista possa parecer louvável a atitude empresarial de não coibir reuniões internas e a distribuição dos panfletos que envolvem a disputa sindical, que envolveram, há elementos de provas comprovadores da intenção empresarial de desacreditar a atual diretoria do sindicato autor e promover a sua substituição. Eu examino a prova, os depoimentos constantes dos autos, cito também, trago à colação a Convenção número 98 da OIT, artigos 1º e 2º, para, com base nesta prova que eu entendi evidenciada nos autos, chegar à conclusão que eu já lhe manifestei. Revisor, nesse caso, o voto é bastante longo, bem cuidadoso e examina todo o contexto probatório, faz recortes dessa prova no sentido de pontuar os aspectos que são realmente relevantes para a decisão do caso, examina alegação por alegação,
argumento por argumento. Eu tenho que pedir vênia às sustentações e acompanhar o voto do relator, tal como anunciado. Doutor Antônio Gomes. Da mesma forma, senhor presidente, a prova testemunhal também revela isso. Fala, inclusive, dizendo que vamos tirar esse rapaz aí do sindicato, não negocia, etc. Então, é nítida a interferência. Eu acompanho. O próprio preposto reconhece. Eu acompanho. Então, a unanimidade proclamo o resultado segundo o voto do relator. Boa tarde, doutores. Para os meus adiados, tem um advogado ainda presente. A sessão do doutor Emerson de processos adiados é o 10.249/2013, recorrentes Banco ABN AMRO Real S.A. e Raquel Pires de Souza da Silva. Participa o doutor Antônio Gomes e doutora Maria Cecília. Está escrito o doutor Leonardo Eleutério Campos pelo reclamado. O relator deste caso, eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes, no mérito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485-4 do CPC, em relação ao pedido de restituição das contribuições para a entidade de previdência privada, negando provimento ao apelo da reclamante, conhecendo do recurso do reclamado, e dando-lhe provimento parcial para determinar a utilização do divisor 180 para apuração das horas extras devidas à autora. Esta é a conclusão do voto. Escrito para falar pelo reclamado, doutor Leonardo Eleutério Campos, a quem eu concedo a palavra. Boa tarde, senhor presidente. A quem uso cumprimentar os demais membros dessa egrégia turma, órgão do parquê, senhores servidores, nobres colegas, boa tarde. Senhor presidente, o recurso ordinário da reclamada, ele aborda a questão da requalificação da reclamada na política de grades do extinto Banco ABN AMRO Real. O Banco ABN AMRO Real, assim como o Banco Santander, ele se organiza e é organizado sem quadro de carreira fixado, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Ele tem normas orientativas que distribuem os seus empregados de acordo com as suas capacidades, suas formações, e que alocam-nos em determinadas atividades, em determinados quadros, de acordo com diversos fatores, dentre eles disponibilidade e etc. A reclamante, ela pede, na sua inicial, e viu deferido pelo juízo de primeiro grau, o reenquadramento da reclamante como se uma projeção de carreira estivesse sido pré-determinada por um plano de um quadro de carreira que verdadeiramente não existe. Né? Existe sim essa política de grades, ela é meramente orientativa. Ela existe exclusivamente para dizer, olha, o mercado paga para um gerente de contas de uma agência de porte X de tanto a tanto. E com tantos anos de experiências, ele tem que ir para uma agência de porte Y, de uma agência de porte Z, que é assim que o mercado se posiciona, o mercado de trabalho se posiciona. E o banco tentava, à época do ABN AMRO Real, adequar-se a isso para que ele não causasse aos seus empregados uma estagnação na carreira. Não há, nem nunca houve um quadro de carreira fixado. E a reclamante pede a aplicação de um quadro de carreira que não existe, dizendo-se que ela deveria estar enquadrada em outro nível, quando, em verdade, não existe um outro nível que ela pudesse estar enquadrada pela inexistência dos critérios objetivos para que se alterasse a classificação da reclamante nessa chamada política de grades. Essa política, como dito, ela é referencial, aliás, exclusivamente referencial. É uma situação que tem causado algumas distorções no ordenamento justo trabalhista, senhor presidente. Quando o Santander incorporou o Real, ele tem uma política chamada política de níveis. E a política de níveis ela é diferente da política de grades. Ela tem muitos outros níveis, como se fossem duas escadas. A do Santander possui muito mais degraus.
No Santander existe gerente de relacionamento 1, 2, 3, agência porte A, B, C, enquanto no Real não existia isso. Nós vimos aqui, infelizmente, o entendimento de alguns julgadores desse tribunal, entendendo que um era o mesmo que o outro. E se o sujeito estivesse lá no grade X, ele também deveria estar no nível Y, e criou verdadeiras distorções. Nós chegamos a pagar indenizações aqui por conta disso no valor de 7 milhões de reais, que é absolutamente incompatível com a distribuição da justiça. Não existe quadro de carreira, não há que se falar em enquadramento em quadro de carreira. Ela era gerente, sempre foi gerente de relacionamento, ela se declara gerente de relacionamento, não há que se falar em uma projeção obrigatória de carreira. E venhamos e convenhamos, senhor presidente, foi julgado improcedente em primeiro grau o pedido de reversão da justa causa. Que merecimento tem essa reclamante pelos fatos que foram descortinados nesses autos, para que ela pudesse ter progressão na carreira, como ela própria narra em sua inicial, pelos anos de serviços prestados. Então, é uma situação que gera um enorme desconforto a aplicação de um plano de carreira que não existe. Entende-se aqueles valores referenciais como se um plano de carreira fosse e determina-se, obriga-se uma projeção automática de carreira que não existe nem nunca existiu, senhor presidente, pelo que eu peço vênia, para que Vossa Excelência analise essa questão e julgue também procedente a questão do quadro de carreira e o reenquadramento na política de grade, senhor presidente. O segundo ponto da nossa fala refere-se à jornada extraordinária fixada a partir da 6ª hora diária, senhor presidente. A sentença, sinteticamente, entendeu que a reclamante deveria receber a 7ª e 8ª hora por critérios objetivos. 1, não possuía subordinados, não liberava crédito, não tinha poderes de mando, não tinha acesso aos dados sigilosos a qual outros empregados, mesmo os caixas, não pudessem ter. E ainda, na ausência de apresentação eficaz de prova preconstituída, vara dos horários cumpridos, implica concluir que deve prevalecer a presunção em sentido contrário, aludida pela súmula 3381 do TST. Senhor presidente, e aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência, porque o fato que gerou a justa causa da reclamante, ele por si só, e aí eu peço máxima vênia, demonstra o acesso que a reclamante tinha a acessos, dados de conta, a dinheiro. Ela saía do primeiro andar da agência, ia para o segundo andar da agência onde ficavam os caixas, pegava o dinheiro sem nenhum documento contábil, comprometendo-se a depois entregá-los no caixa e apropriava do dinheiro que ela dizia que era para uma senhora que não conseguiria subir as escadas. Dizer que ela não tinha acesso a dados sigilosos, que ela não tinha controle de conta, acesso a determinados dados, data vênia, é negar a prova dos autos e negar o primato da realidade. É entendimento, já até consubstanciado, que o nome de ser gerente não significa que exerce cargo de confiança, mas a prova dos autos, que inclusive ensejou a manutenção da justa causa, é apta no sentido de que ela tinha acesso a contas, acesso a numerário, ela falsificava os documentos de extratos para fornecer para cliente, para informar um saldo inexistente, já que ela vinha se apropriando dos depósitos realizados pela cliente em sua conta corrente, senhor presidente. Abria contas, ela mesma declara que abria contas, como é que ela pode ir fazer uma campanha universitária para abrir contas se ela não podia abrir conta? É incoerente dizer, olha, eu não tenho poderes para abrir uma conta, e não, eu quero hora extras porque eu fazia campanha universitária para abrir contas. São situações que demonstram que a reclamante, no caso, pretende o melhor dos dois mundos, trazendo ao juízo, inclusive, teses que se antagonizam entre si. Com essas breves considerações, senhor presidente, é que nós trazemos a inteligência de vossas excelências, basicamente esses dois pontos, ratificando os termos do recurso ordinário, senhor presidente. Bom, analisando pela ordem inversa a questão das horas extras, eu examino aqui, transcrevo a prova oral produzida em audiência, né, das testemunhas que foram ouvidas nos seus respectivos IDs, né, 19.00.716 e 7F81688. Faço a transcrição, sublinho aqui os aspectos relevantes quanto à questão do horário de trabalho e da função da reclamante, que não era gerente, mas sim, me parece que supervisora. Vou achar aqui a denominação. Passei por ela aqui agora. Supervisora de operações, me parece algo similar. É supervisora de operações. Eu peço vênia e continuo mantendo meu voto, não obstante a
clareza e a contundência da sustentação oral no sentido de que ela não exercia cargo de confiança bancária. Ela não tinha função de gestão. Ela tinha um cargo técnico um pouco mais destacado, mas que não se enquadrava na exceção legal para a exclusão da jornada do bancário comum, vamos dizer assim. Trago aqui bastante fundamentação a respeito e, nesse aspecto, eu mantenho a questão da negativa de provimento. E quanto à questão das grades, né, ou da grade, analiso aqui também, e o próprio doutor da tribuna deixou o ponto principal em destaque. O Santander, que insiste na sua tese, muito resumidamente, aqui a fundamentação, é esquecer-se da questão da sucessão empresarial, em que não há nenhum tipo de decréscimo em termos de proteção e garantia do trabalhador. Aquele que assume o novo empreendimento assume todos os ônus e encargos do sucedido, né, que sejam aderentes ao contrato de trabalho do empregado que lá permaneceu. É o caso dessa reclamante. Então, faço aqui uma fundamentação extensa, analiso a própria questão da nova política salarial trazida com a entrada, digamos assim, no contrato de trabalho com a sucessão do Banco Santander, mas concluo que devem prevalecer, por uma questão de garantia legal, aquelas condições iniciais do contrato de trabalho da autora. Então, eu peço, Vênia, isso já é, inclusive, precedentes aqui dessa turma, julgados nesse sentido, cito aqui até um julgamento de 30 de janeiro, agora próximo passado, que adota exatamente essa minha fundamentação. Então, também essa mesma fundamentação. Então, eu peço, Vênia, nos dois aspectos, e quanto aos demais, também mantenho o voto. Obrigada. Votante, doutor Antônio Gomes. Sim, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência em todas as questões examinadas com muita profundidade no voto e expostas também por Vossa Excelência oralmente. Eu também perfilho a tese de que o regime de trabalho dos empregados da empresa sucedida continua o mesmíssimo de antes e não passa a ser absorvido pelo regime da empresa que incorpora a sucedida. E quanto mais aos fatos, não há nenhum questionamento, é mesmo jurídica. Em relação ao cargo de confiança, também acompanho Vossa Excelência por entender que as funções eram técnicas e não funções de confiança, como a prova oral é tranquilo nesse sentido. Quanto ao mais, eu estou plenamente de acordo com o voto. Vereadora Maria Cecília, Eu vou pedir, Vênia, também a sustentação oral e acompanhar a Vossa Excelência. O voto, ele realmente acompanha a jurisprudência majoritária da turma, então estou de acordo. A unanimidade prevaleceu o voto do relator. Boa tarde, bom trabalho para os senhores. Boa tarde, doutor. Agora, retomando a sessão, doutor Emerson, a sessão normal. Normal, sem seus adiados. É o 34 da pauta, 12012, 2015, primeira vara de Betim, recorrente FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, série Serviços Técnicos Industriais Limitada e Luiz Carlos Pereira. Inscrita a doutora Moana Papini Reis Furlete pela reclamada. Caso específico, acuso o recebimento de memorial que foi despachado comigo no gabinete. Examinei o processo, reexaminei após receber o memorial. Em conclusão, eu estou conhecendo o recurso interposto pela segunda reclamada, Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada, e do recurso interposto pelo reclamante, e também do recurso interposto pela reclamada Séries Serviços Técnicos Industriais Limitada. Porque satisfeitos os pressupostos, no mérito, eu estou negando-lhes a todos, né, provimento. Inscrito a doutora Moana Papini Reis Furlete, pelas séries, né? A senhora tem a palavra.
Boa tarde a todos. Eu vou ser bem sucinta na minha sustentação. Nesse processo, foi realizada uma perícia técnica, onde foi vistoriados o local de trabalho do reclamante. O funcionário ele fazia limpeza de banheiros na empresa Fiat, e o laudo, após verificar todos os banheiros onde que ele fazia limpeza, fazia a conferência dos EPIs que eram fornecidos a ele, concluiu pela inexistência da insalubridade. Ainda assim, em sentença, o juiz de primeira instância, ele condenou a empresa ao pagamento de insalubridade em grau máximo, ao argumento de que o funcionário fazia o recolhimento de lixo, e que na NR não consta diferenciação entre o lixo recolhido do banheiro e o lixo coletado, que faz aquela coleta de lixo urbano. Acontece que no próprio laudo pericial, o perito ele acosta algumas fotografias. Nessas fotografias, excelências, comprovam a tese da reclamada na contestação de que o reclamante só fazia limpeza de banheiro masculino. E nos banheiros da Fiat, os banheiros masculinos só contém mictórios e vaso turco, não tem lixeira em cada box. Então, o único lixo que era recolhido pelo reclamante era aquele que, conforme consta nas próprias fotografias, era aquele lixo constante na pia, próximo à pia, cujo conteúdo não passa de papel toalha. Então, não há qualquer razoabilidade de comparação de lixo urbano, que é aquele lixo onde há coleta diária nas ruas, onde se pode encontrar dejetos, alimento putrefação, animais mortos, com aquele lixo de lixeira de banheiro, onde que o conteúdo é papel toalha. Outro ponto também, excelências, que é bastante importante ressaltar, é que, além do laudo pericial constatando a salubridade da atividade do reclamante, a empresa constou também, no processo, o PPRA, onde tem um laudo médico, onde foram feitas avaliações laboratoriais sobre qual tipo de agente que estaria contido na atividade do reclamante, e não há nenhum agente biológico capaz de causar dano à saúde do empregado para que se tenha o pagamento do adicional de insalubridade. Então, apesar do juízo não estar adstrito ao laudo pericial, não há no processo qualquer comprovação diferente da ausência de insalubridade. Então, é por isso, excelências, que eu peço que não acompanhem o voto do excelentíssimo relator e que deem, sim, procedência ao recurso da reclamada para afastar o adicional de insalubridade e também para afastar a condenação de honorários advocatícios. O reclamante fez a contratação de advogado particular por escolha, tinha a possibilidade de fazer a contratação de advogado, tinha a possibilidade de ser assistido pelo sindicato, que não fez. Nesse sentido, eu peço que seja, então, conhecido o recurso da reclamada, dado provimento, para dar total improcedência à ação, excelências. Em consideração a visita que foi feita, considerações que foram apresentadas, de fato, a perícia inicialmente havia ao registro da perícia oficial no sentido da negativa de agente insalubre em razão desse fato dele trabalhar nos banheiros, né? Ocorre que o entendimento do juiz de primeiro grau está baseado no item 2 da súmula 448 do TST. E até por uma questão de revisão, para não dizer que eu estaria simplesmente seguindo o julgamento de primeiro grau, embora já o tinha visto como correto, eu revisitei a edição da súmula e todos os precedentes que lhe deram origem. E o que eu pontuo de destaque nesse caso concreto é o seguinte: o local onde o reclamante trabalhava era um setor da Fiat, né, específico, mas um local de uma frequência elevada de pessoas. 400 pessoas, em média, trabalhavam nesse local e utilizavam desse banheiro, desse alojamento, vamos dizer banheiro, né? Nos precedentes do TST, a questão não se centra apenas na coleta do lixo, de cestos, né, sanitários
O próprio voto do ministro Augusto César Leite de Carvalho, e foi julgado à unanimidade, ele deixa muito claro que, além desse aspecto, a própria questão do resíduo de fezes, urina, excrementos humanos em geral, no próprio ambiente onde tem esse afluxo grande de pessoas, né, ele tinha que passar pano, limpar, fazer a higienização de todo o ambiente. Esse próprio ambiente já é suscetível de gerar a agressão por agentes biológicos. E, inclusive, no voto, eu até tive o cuidado de analisar também, ele examina, e isso é uma questão muito colocada na defesa da reclamada, a questão do uso dos EPIs. E o voto de Sua Excelência o Ministro, ele aborda e deixa entender, não com essas considerações, essa fundamentação, no sentido de que esse tipo de agente, ele causa um tipo de insalubridade inerente à própria atividade, que o uso de luvas de borracha e toda aquela parafernália, infelizmente, não elimina por si só o risco do biológico, né? Então, por todos os ângulos, cito aqui até embargos em ED, em recurso de revista, 582, 32, 2010, 5040351. E, diante deste contexto, exclui-se a aplicação do entendimento da OJ4, da SDI 1 do TST, e perfilha, o próprio TST nesse sentido, o entendimento do item 2 da súmula 448, que foi o que foi utilizado pelo juiz de primeiro grau para fundamentar a condenação. É uma distinção muito importante que seja feita para que a gente não possa bem entender por que da rejeição da conclusão do perito. Ele realmente se centra mais no aspecto dessa coleta do lixo das cestas, mas há um aspecto muito mais amplo para ser analisado, a própria questão do número de pessoas que frequentavam essa região, né, do banheiro, os banheiros lá da Fiat, e a própria questão da impossibilidade de neutralização, mesmo com o uso dos EPIs que eram fornecidos. A questão da gratuidade de justiça, ela abrange a questão dos honorários periciais, e uma tese que é sustentada pela reclamada para mim, para que transfira esses honorários a cargo do reclamante, seria que a reclamada não foi sucumbente no resultado da perícia, mas ela foi no resultado da lide. E, embora o juiz não tenha acompanhado o laudo, serviu-se dos elementos trazidos pelo perito para chegar à conclusão. Então, a prova técnica foi produzida, e quem foi sucumbente no objeto da lide quanto ao pedido formulado foi a reclamada, por isso que eu mantenho, né, a condenação também quanto aos honorários. Doutor Antônio. Eu acompanho Vossa Excelência, que exauriu toda a fundamentação para descaracterizar a conclusão do perito, com Vossa Excelência na integridade do seu voto. Eu não havia feito uma divergência, mas, na verdade, a sustentação oral da doutora me chamou a atenção para a condenação em honorários advocatícios. E não estou vendo aqui... Não, tem periciais e tem advocatícios, não no da Fiat, no da outra empresa. E os honorários advocatícios não decorrem da assistência sindical. E nós temos excluído esses honorários. Está no recurso das séries... Tem a condenação em honorários advocatícios, e eu procurei na inicial, é uma procuração passada a advogados particulares. Me parece que é o caso de nós excluirmos os honorários advocatícios. É a única questão. O recurso, acho que aqui das séries, Excelência, eu voltei sobre o honorário pericial. Exatamente, é porque no memoriais eu não tratei dessa, para não se me estender bastante. Com vistas no memorial. Sim. O memorial cuida só do pericial. Se tiver, mas tem aqui... Tem aqui, quer ver? Vamos abrir aqui, vamos voltar aqui e abrir para eu mostrar para Vossa Excelência. No recurso das séries tem. Tem, os honorários advocatícios. Se tem, eu tenho que dar provimento nesse aspecto. Só conferir se não tem assistência sindical. Confere o da assistência que eu vou achar aqui o recurso. O reclamante está assistido por escritório Vinícius Lanzarota Advogados Associados. Entrei não é sindicato. No reexame aqui, só no... Sim. O memorial fala só dos periciais, eu não revisitei o processo com base
advocatícios. O memorial fala em pericial e na recurso advocatício. Aqui, ó, o recurso ordinário das séries. Não fala, honorário advocatício. Honorários advocatícios, reforma da sentença. Está no O ID. memorial fala só do pericial. 406/7829, o ID. Do RO das séries. Dar um provimento parcial para excluir da condenação honorários advocatícios. Sim. Parcial recurso interposto pela Procuração está bem no iníciozinho. não, realmente não é com poder, representação sindical, não. Assistência sindical. Então, aqui mudando a conclusão, em parte, estou dando, então, um provimento parcial recurso da primeira reclamada, né? Isso. A primeira reclamada, nego provimento ao recurso da Fiat e do reclamante, e dou provimento parcial a recurso da sede de serviços técnicos industriais, né, para excluir da condenação a verba de honorários advocatícios. Vou manter o valor da condenação e estimado, porque acho que ainda é condizente. Ok? Ótimo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. O memorial aqui fala só dos periciais, por isso que eu não revisitei com esse órgão. Ela falou ali dos... porque não tinha me chamado essa atenção. Eu consegui olhar e eu achei que tinha que excluir mesmo. O próximo é o número 19 da pauta. 11.316. Quinta Vara de Uberlândia, recorrente Eletrosom S.A. e Thaísa Araújo Arruda Vieira. Inscrito Dr. Bruno Sobreira de Oliveira pela reclamada. Estou conhecendo os recursos interpostos, o ordinário do reclamado e adesivo da reclamante. No mérito, estou negando-lhes provimento. Escrito doutor Bruno, a quem eu concedo a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a quem cumprimento os demais ilustres membros dessa egrégia turma, serventuários da casa, ilustre procurador do trabalho, demais colegas aqui presentes, boa tarde. Como é a minha primeira sessão aqui no ano, quero desejar a todos um ano com muita paz, muita saúde, sobretudo com muito discernimento para poder acompanhar as decisões aí durante o ano. Pois bem, acerca do caso concreto, verifica-se que foi declarada a pena de revelia pelo ilustre magistrado Acó e, consequentemente, os efeitos em relação a essa quanto à condenação arbitrada em primeiro grau. Entretanto, sobre esses dois pontos, é imprescindível tecer algumas informações, inicialmente, a despeito da revelia que foi declarada. Como declarado, mencionado no recurso ordinário, né, interposto pela empresa recorrente, principalmente em decorrência da grave crise financeira que assola o nosso país nesses últimos meses, e por que não falar anos, percebe-se que a notificação chegou numa das filiais da empresa essa que já dispensou inúmeros funcionários, já fechou inúmeros estabelecimentos. Contudo, isso por si só não seria motivo, não fosse o fato de quem recebeu a referida notificação procedeu com alteração ilegítima e ilegal acerca do horário da audiência, né? No caso em comento, a orientação que a empresa repassa a todos os seus empregados, em que pese ser destra a responsabilidade sobre as notificações recebidas, o que não se discorda de forma alguma, é que seja repassado imediatamente qualquer notificação judicial ou qualquer documento similar que chegue
perante as instalações do que resta da empresa, vamos dizer assim, dos escritórios, etc. e tal. O que, definitivamente, nesse caso, não foi observado. Houve um vício aí no que diz respeito à entrega desse referido documento, já que o mesmo foi manipulado e alterado o horário da audiência. Pois bem, acerca da notificação recebida, basicamente é isso que se chama a atenção de Vossas Excelências. No que diz respeito à aplicação da pena de revelia propriamente dita, é imprescindível destacar que essa pena ela é iuris tantum, ela não é uma aplicação absoluta, de modo que admite-se prova em contrário, ou admite-se a possibilidade de comprovação que demonstre ou que procure amenizar os riscos dessa aplicação da pena de revelia. E isso tudo, basicamente, na busca incessante do que deve ser o Poder Judiciário, que é a busca da verdade real. Ora, a empresa colacionou documentos, a empresa ela poderia ter a oportunidade de ouvir pessoas, o que definitivamente não ocorreu. Então, a gente entende, a recorrente entende que, no caso em comento, restou, de certa forma, prejudicado e, de alguma maneira, cerceado um direito seu de defesa, já que não foi observado aí essa busca incessante na verdade real, sobre a verdade real, que é um princípio norteador, basilar, e que permeia nessa especializada. Desta forma, a empresa recorrente pede vênia para discordar do posicionamento do ilustre relator, para que seja alterado o dispositivo do acórdão e, consequentemente, dado provimento nesses termos da referida decisão, da respeitável decisão. É o que se requer desde já. Relator, doutor, eu acho que a reclamada internamente tem até argumentos para defender, justificar o não comparecimento em audiência, mas perante o órgão do judiciário, não há. A própria tese de recurso reconhece a regularidade do ato de citação da empresa, da notificação inicial. O que há, e a própria empresa diz, razão de problemas administrativos internos, ela conta com a boa-fé de seus colaboradores, e isso é que pode, talvez, ter ocasionado alguma. Agora, não há nenhum elemento que comprove que isso tenha sido ocasionado com algum intuito que pudesse representar algum tipo de conluio, algum tipo de ação conjugada para prejudicá-la, a não ser algum descontrole administrativo interno. E isso, data vênia, na minha concepção, não é motivo suficiente para afastar a revelia, o reconhecimento da revelia, que foi aplicado, reconhecido em primeiro grau, com os efeitos que dela decorrem. Então, peço vênia, mas eu mantenho, os fundamentos estão no voto, eu mantenho o voto tal como manifestado. Antônio Gomes. Mesmos fundamentos que acabou de externar. Em relação à causa, senhor presidente, certo que a dispensa é um ato potestativo até certo ponto, mas houve uma acusação de prática de ato de improbidade. Ela teria dado recursos, pois não veio a ser provado. Outro lá, interno administrativo, ela depositou os envelopes acreditando que as quantias estavam dentro do envelope e não estavam. Pode haver uma desorganização administrativa, mas daí causa por ato de improbidade não provado, eu dei uma examinada aqui, não consegui encontrar
na minha percepção, nem indício de que ela tenha subtraído esses recursos. Então, eu gostaria de ponderar, eu arbitraria uma indenização, daria essa indenização considerando que penso que houve um abuso diretivo aí, o que ela acusou assim, sem maiores elementos de improbidade, tanto que as partes foram à delegacia, a própria autora apresentou lá na boletim. Me pareceu com verdade que o que ocorreu. Dando aí, caso que nós houve um certo abuso aí, ou no mínimo um descuido, ou praticar a dispensa por improbidade, que depois não veio a ser confirmada. Se eu tenho essa sugestão aí, não sei, estou disposto a dialogar, mas me pareceu que não foi uma dispensa comum, né? Houve um descuido aí da empresa. Tenho dotado esse entendimento, se por ausência de prova, eu não tenho fixado indenização por dano moral. E aqui me parece que foi uma situação, foi essa, né? Eu fico meio temeroso em fixar a indenização por dano moral pela simples inexistência de prova de um fato que poderia acarretar na... É verdade, não é fácil, realmente é questão. Aqui tem uma particularidade, teve a revelia, a reclamante tinha produzido prova. Eu fui lá no... Acho que é muito pouco elemento para que haja uma condenação. E exatamente e ela por já isso. está recebendo a indenização pelo transporte de valores. Né? Acho que o contexto que eu ponderando, eu achei que já estava votado. Né? Desembargadora Maria Cecília. Na verdade, aqui na turma, a gente não tem dado dano moral assim, automático quando a justa causa é revertida em juízo. E aqui, no depoimento dela, houve envelopes que me parece que eram da responsabilidade dela, que foram levadas a depósito na Caixa e tem um comprovando do depósito, só que quando a Caixa foi conferir, o dinheiro não estava lá dentro. Quer dizer, volta atrás. Então, assim, não me parece ter sido, se era da responsabilidade dela, responder por esse numerário, ainda que não tenha ficado comprovado de modo que a gente confirme a justa causa, também dá o dano moral, eu acho muito. Eu acho que está no meio do caminho. Quer dizer, afastou a justa causa porque não ficou provado de forma explícita que foi ela, que houve subtração de dinheiro, mas, por outro lado, também não vai. Talvez houve uma precipitação empresarial da forma como conduziu. Podia ter apurado, né? Teve essa conotação abusiva. Esse ponto aí de tempero que eu acho que mas faltou. Mas a minha questão aí é que essa dispensa foi pública, entre os colegas de trabalho. É isso que me chamou a atenção, sabe? E aí, não eu até estou vendo que a doutora Maria Cecília está com um texto longo, escrito, manuscrito. Manuscrito por ela. Eu não sei por que razão, doutor presidente, eu anotei 3 vezes algumas observações e vi que não gravou aqui de novo. Aí eu estou falando de cor aqui, né? Mas eu examinei todos esses documentos que a doutora Cecília e o boletim de ocorrência. Mas eu ficaria vencido. A própria questão da ausência da empresa na coisa, parece que lá já estava, assim, está num ambiente meio conturbado em termos administrativos. Então, esses aspectos se somam, eu acho que está ponderado. Vencido. A unanimidade foi conhecidos, né, são 2 recursos. A unanimidade foi negada provimento ao recurso da reclamada e, por maioria de votos, vencido parcialmente o doutor Gomes quanto ao recurso adesivo do reclamante no aspecto do dano moral decorrente da reversão da justa causa. Tem outro dano moral, só para distinguir bem. Então, é o resultado final que eu proclamo. Obrigado, Excelência. O próximo é o número 9 da pauta.
11.012, 18ª Vara de Belo Horizonte, agravante Ronan Lucas Lima Cardoso e agravado Amaral Car, Lanternagem e Pintura Automotiva Limitada. E Elier Vicente da Silva. Inscrito Dr. José Osvaldo da Silva pelo agravante. Eu, conhecendo o agravo interposto e julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 4854 do novo CPC, acolhendo a preliminar de mérito que eu suscitei de ofício aqui no caso. Se o doutor quiser, para orientar a sustentação da tribuna, né? Prova da constrição judicial. Ausência de prova da constrição judicial, que não está nos autos. Então, eu, por esse motivo, estou extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Sem julgamento. Eu tenho a palavra. Senhor presidente, demais desembargadores, quem tem uma alegria de estar aqui com o doutor Renaud, que é nosso professor, doutor, com quem tenho muito contato em primeira instância. Conforme está bem colocado aí nos autos, excelências, trata-se de um agravo de petição, né, onde o reclamante está tentando receber aquilo que lhe é de direito em razão de um reclamado que o contratou, que o assalariou, que fez um acordo com ele na Justiça do Trabalho e não honrou. Esse senhor Ronan Lucas, ele apenas é o locatário, é o dono do imóvel, ele tem um contrato de locação com essa Amaral Car, quem o contratou, quem o pagou, então ele teve o seu bem constrito aí para a garantia da execução. Por isso, dos embargos e desse agravo aqui que chegou até a mesa de Vossa Excelência. Então, em nenhum momento ele contratou, ele salariou essa pessoa e é o que a gente pede, esperaria aqui pelo julgamento, né, do mérito do processo, para que fosse, né, dado provimento ao seu agravo para excluir da condenação. Mas Vossa Excelência disse aí que sem o mérito, né? Não estou ferindo o mérito, doutor, porque não há nem a comprovação do ato de constrição no processo. Não tem como reconhecer da questão sem a comprovação de que houve a penhora. Sim, tem um auto de penhora. Aqui no processo não existe. Ué, estranho. Doutor Antônio. E os demais? Um elemento técnico que não me deixa chegar no mérito. Doutor Antônio. Faltando aí o cerne da questão, a prova, acompanha Vossa Excelência. Na verdade, não tem e eu também acompanho. Quando eu estava em primeiro grau, eu não julgava um agravo os embargos de terceiro sem os autos principais nas mãos. E quando não tinha, eu mandava tirar xerox e colocava nos autos, para evitar esse tipo de problema, porque realmente não tem como julgar embargo de terceiro sem a prova da constrição. Como eu, em primeiro grau, estava com os dois processos, eu supria. Alguns colegas até me questionavam por isso, que eu estaria fazendo prova para a parte. Mas eu preferia ser mais objetivo e resolver rápido o processo. E como está na faculdade do 765, eu tirava. Mas aqui complica, né? Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Verdade, doutor. Segundo voto do relator. Ok. Obrigado. Agora a sessão da doutora Cecília. Ainda é. A gente não tem como consultar o outro, que foi uma sugestão que a gente já mandou para o PJE. Agora a sessão da doutora Maria Cecília. O princípio da conexão dá para fazer. Não, dá não. Não é possível. Não tem como consultar. Não tem como consultar. A gente tem sentido necessidade de ver outros processos que estão no primeiro grau em várias outras hipóteses. Você tem como fazer a consulta de terceiro, mas ela só te dá a visibilidade de alguns itens, poucos. Não dá para ver tudo. Documento do processo, não peças. Consegue ver. Proteção, né, da parte do processo. Agora a sessão da doutora Cecília. É o 10.343/2016, 34ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Gleiciano Queiroga Brandão, recorrido Prover Soluções em Serviço Limitada. Participam Dr. Luiz Otávio Renaud como segundo e Dr. Emerson como terceiro votante. Inscrito Dr. Matheus Augusto Oliveira pela reclamada. Estou conhecendo do recurso do autor
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, não estou conhecendo do recurso ordinário de ID 1889473 em face da preclusão consumativa e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Estou negando o provimento ao recurso e mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. É o meu voto. Dr. Matheus Augusto Oliveira Reis, pela reclamada, indago se aguarda algum voto divergente. Aguardo voto divergente, excelência. Sou o terceiro votante, também acompanha a relatora, então a unanimidade conheceu e negou o provimento ao recurso. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. O próximo é o 31 da pauta. É o 11.009/2015. Procedência segunda vara de Poços de Caldas. Recorrente Caixa Econômica Federal e Fábio Luciano Ribeiro. Inscrito Dr. João Luiz de Amoedo Velar pelo recorrente, pelo reclamante. Relatora. Estou conhecendo os recursos, dando provimento parcial ao recurso do autor para 1. Fixar a jornada de trabalho como sendo do início do período contratual imprescrito até 27/7/2011, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, com 40 minutos de intervalo intrajornada. E a partir de 28/7/2011 até a data do ajuizamento da ação, 12/8/2015, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19h30, com 40 minutos de intervalo intra. Mantida a condenação ao pagamento de horas extras a partir da sexta até 10/7/2012 e a partir da oitava diária a partir de 11/7/2012, bem como 1 hora extra por dia de trabalho ante a supressão parcial do período reservado ao intervalo, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT e súmula 4371 do TST, desde o início do período contratual imprescrito, 30/10/2008 até 12/8/2015, data de ajuizamento da ação. Condenar a réu ao pagamento adicional de transferência nos períodos em que o autor laborou nas agências de Pouso Alegre, Guaxupé e Campestre, como se apurar em liquidação, observada a prescrição parcial declarada na sentença, com reflexo em aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. Dando parcial provimento ao recurso da reclamada para fixar que o divisor a ser utilizado no cálculo de horas extras será o 180 e 220 para a jornada normal de 6 e 8 horas, respectivamente. Acresço a condenação o valor de R$10.000 com custas de R$200 a cargo da ré, que com a publicação do acórdão fica intimado ao seu pagamento. É o meu voto, senhor presidente. Tenta pelo reclamante, doutor João Luiz de Amoedo Velar. Indago se quer fazer uso da palavra. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, os demais integrantes dessa egrégia turma e espero eventual voto divergente para me manifestar. Muito obrigado. De acordo, senhor presidente. O revisor está de acordo, eu sou o terceiro votante, também estou acompanhando o voto da relatora. Então, a unanimidade, segundo voto da relatora. O próximo é o 24 da pauta. É o 10.743, procedência 38ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente CIA Modas, Banco Bradescard, Banco Bradesco S.A. e Renata Claudiane Ribeiro Freire. Inscrito Dr. Karime Sader Júnior, pela reclamada. Estou conhecendo dos recursos ordinários, rejeitando as preliminares arguídas pelos réus e dando parcial provimento ao apelo dos reclamados para fixar que o divisor a ser utilizado no cálculo das horas extras será o 180. Confiro parcial provimento ao recurso da reclamante para determinar o pagamento proporcional da PLR 2015, mantendo o valor da condenação, que, a meu ver, segue compatível. É o meu voto. Boa tarde a todos. Reclamado, doutor Karime Sader Júnior, só tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes. Eu vou ser sucinto. Trata-se daqueles casos recorrentes em que envolve a CIA Modas e os bancos Bradescar e Bradesco, ao qual a CIA possui um determinado setor dentro da loja de captação de clientes próprios, que é ofertado o cartão de crédito CIA. A recorrente vem frisando aqui na tribuna, né, nessa turma e nas outras do tribunal, que o produto principal comercializado por esse setor RFS, o que é incontroverso nos autos, o labor da reclamante nesse setor, é o cartão de crédito CIA. Ele é bandeirado Visa e Mastercard e é administrado por uma financeira. Esse cartão, na medida em que ele é ofertado aos clientes dentro da loja, ele proporciona vantagens e descontos aos clientes da CIA na utilização dentro da loja, como acúmulo de programa de vantagens para trocar por roupa,
parcelamento em maior quantidade na boca do caixa e demais serviços. Por estar bandeirado Visa e Mastercard e existir uma financeira por trás do cartão C&A, ele é aceito em lojas do comércio em geral. Eu chamo a atenção aqui, não obstante o fato da recorrida ter sim trabalhado no RFS, que não há provas nos autos das atividades de bancárias conforme narrado na inicial. A recorrida, ela ofertava o cartão de crédito C&A. E todos esses produtos confessados pela reclamante são decorrentes do cartão de crédito C&A. Eu cito alguns aqui, peço vênia para citar em depoimento pessoal. Que existe a possibilidade de sacar, dentro do limite do cartão, um valor determinado pelo cartão como saque. É o que ela chama de empréstimo. Que, para contrair empréstimo, era necessário ter o cartão de crédito, que preenchia os dados do cliente e o próprio sistema liberava o empréstimo pelo banco. Que o cliente tinha a opção de receber valor em dinheiro ou no cartão de crédito. Que todos os produtos eram vinculados ao cartão. E o principal, que não tinha acesso a extrato de contas de clientes. Ainda, nas perguntas do segundo e terceiro reclamados, a reclamante afirma que não poderia realizar estornos de fatura e que quando os clientes reclamavam de fraudes e problemas de estorno, isso era resolvido por sua supervisora. Eu não vou me ater às questões confirmadas pela reclamante de subordinação, porque nós estamos trabalhando aqui sobre a ótica da subordinação estrutural, que teoricamente as atividades do banco estão inseridas dentro da C&A. Mas eu pergunto a Vossas Excelências, qual atividade de bancário foi provado pela reclamante no presente processo? Não há afirmação, não foi ouvido testemunhas a rúbrica da reclamante. Não há afirmações que ela fazia SPC, consulta SPC e Serasa conforme na inicial, que não realizava empréstimos consignados. E o primordial para mim aqui, para a recorrente nesse caso específico, é que ela não tinha acesso a extrato de contas de clientes. Ou seja, ela somente atendia clientes da C&A que possuíam o cartão. A gente costuma chamar atenção na tribuna que os contra-cheques da C&A, ele demonstra o setor ao qual a funcionária está alocado. Se perceberem, está lá, RFS Atendimento. Existem outros setores, conforme se fala na defesa, de análise, promotoria, e o setor que não é o caso, mas que a gente vem aqui sempre trabalhar nessa técnica, que é o setor de varejo, que não se mistura com RFS. Mas, repito, até pela boa-fé da reclamada, que ela não trabalhava no varejo. Ela poderia ser deslocada em momentos de maior volume de clientes na loja para o varejo, mas ela, de fato, trabalhava no RFS. Mas somente atendia clientes que possuíam o cartão de crédito C&A. Ainda, recentemente, infelizmente, antes da interposição do recurso, posterior à interposição do recurso, porque esse processo foi suspenso pela questão do divisor 180, o TST, na terceira turma, acaba de declarar lista, declarar válido o contrato de correspondente bancário entre C&A e Bradesco. Então, a recorrente entende que, a partir de agora, vamos ter uma clareza sobre essa relação, que está sendo muito debatida no tribunal, mas confia na reforma, data vênia a ilustre relatora, na reforma da sentença de primeiro grau para declarar válido o contrato de parceria e retirar o enquadramento bancário da recorrida. Obrigado. A matéria recorrente, o voto está de acordo com a jurisprudência majoritária da turma. Já estou anotando aqui esse dado que o senhor está colocando, para os próximos votos a gente analisar, porque o TST tem declarado outros contratos de correspondentes bancários listos, por exemplo, dos Correios com o Banco do Brasil. Tem outros casos que a gente já tem uma jurisprudência muito tranquila do TST e que a gente está seguindo. Nós temos seguido. Então, eu tenho que ver se esse acordo não é de uma turma só, como é que foi prolatado, em que contexto que foi prolatado, para a gente analisar e trazer. Já estou anotando aqui, mas esse voto eu mantenho. Senhor presidente, aguardar um julgamento esparso. Ele, aqui na turma, no âmbito da turma, nós não temos adotado como padrão a seguir, alterando a nossa jurisprudência. Então, vamos aguardar se realmente o TST se inclinar nesse sentido. De doravante, a
partir de então, nós adotaríamos esse posicionamento. Mas, no momento, eu também estou acompanhando o voto da relatora. Os TST não vinculantes me convencem, porque quando for vinculante não tem que me convencer, eu tenho que seguir. Enquanto não for vinculante, ainda não me convenceu. Mas quando tem posição da STI... Nós temos não, feito isso. Quando já tem uma jurisprudência consolidada, nós temos feito essa ponderação aqui e podemos discutir oportunamente, mas apenas uma referência de um julgado não seria, no meu modo de ver, o caso ainda. Certo é que a reclamante se ativava, era serviço atinente ao banco, venda de cartão de crédito. Tem um bancário dentro do banco que ganha comissão para vender cartão de crédito. Se é da CIA, se é de outro lugar, não interessa, mas é cartão de crédito tal como o da CIA. O mundo do trabalho vai sofrer essas alterações e a gente julga segundo o ordenamento jurídico que nós temos. Eu continuo entendendo que, pelo nosso ordenamento jurídico, esse cidadão é bancário. Então, eu peço o Vênia e acompanhe o relator. Só um comentário. Como eu mencionei na sustentação, por questões cronológicas, o julgado não foi inserido no recurso. Mas até para facilitar, né, e trazer essa dúvida aí para os novos julgadores, a CIA nós já estamos incluindo a ementa, né, o acórdão como paradigma nos recursos para facilitar. É justamente isso, a questão da comparação entre correspondente bancário, igual a recente decisão sobre os Correios. É a validade aí entre a parceria, a resolução do Banco Central que permite a CIA atuar. Mas muito obrigado, boa tarde. Agora a sessão do doutor Antônio Gomes. Bancário, faço consulta, mas eu sei. Vamos pesquisar. A sessão do doutor Antônio Gomes, participa a doutora Maria Cecília como segundo votante, doutor Luiz Otávio Renault como terceiro votante. Acabou o bancário também. A realidade é líquida. Todos os sistemas. O próximo processo é o 17 da pauta. É o 10.897/2015, procedência Vara do Trabalho de Caxambu. Recorrente Caixa Econômica Federal e recorrido André Luiz Vidal Prado. Inscrito Dr. Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, pelo reclamante. Palavra o relator. Eu conheço do recurso da reclamada, exceto quanto aos temas intervalo entre a jornada, reflexos de horas extras sobre licença-prêmio, a PIP e gratificações semestrais por falta de interesse recursal, uma vez que não existe condenação nesse sentido. E quanto à observância dos dias efetivamente trabalhados no cálculo das horas extras, porque esse parâmetro já foi fixado na sentença. No mérito, eu dou provimento parcial para determinar a observância do divisor 180 e excluir da condenação os honorários advocatícios, mantendo o valor da condenação. Escrito Dr. Marcos Augusto Moura Ferreira, pelo reclamante. O senhor quer fazer uso da palavra? Poderia guardar eventual voto divergente, senhor presidente, se for o caso de manifestar. Doutora Cecília, desembargadora Maria Cecília, revisora. Guardando voto divergente. Vossa Excelência aqui. Eu estou de revisor, acordo. De acordo? De acordo. Desembargador. Então, a unanimidade, segundo voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O próximo processo é o 7 da pauta. É o 10.559/2016, Vara de Itaúna. Recorrente Gessei Teles dos Santos e recorrido Avelino Augusto dos Santos. Inscrito Dr. Rogério Andrade Miranda, pelo reclamado. O computador é a boca da lei. Informação e tira do voto. Não, mano. Ah, sim. Palavra relator. Conheço do recurso e, no mérito, nego provimento, senhor presidente. Doutor Rogério Andrade Miranda, quem consulta se quer fazer uso da palavra. Poderia guardar primeiro voto? Perfeitamente. Eu estou de acordo. Também acompanho.
Então, a unanimidade, segundo voto do relator. Gente, uma boa tarde. Boa tarde. Doutor. Prazer em vê-lo. O próximo é o 29 da pauta. 11.683, 2016, Sexta Vara de Belo Horizonte, recorrente Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. e Paloma Santana Teixeira. Inscrito Dr. Gilberto Juliano da Silva Lara pela recorrente. O relator. Já está com a palavra. Então, conheço do recurso das partes, mérito, nego provimento. A sentença pelos seus fundamentos. O Gilberto Juliano da Silva Lara, pela reclamante, foi conhecido e negado provimentos. Senhor presidente, desejo a todos uma boa tarde, cumprimentos ilustres embargadores, membros do Ministério Público. Trata-se os autos de uma questão relativamente simples, de ordem in itinere. A reclamante reside em Sete Lagoas e a empresa fornece o transporte de fretado. A questão em si não é pura e simplesmente ela residir em Sete Lagoas e a empresa ser em Belo Horizonte, mas o horário que ela sai da empresa é completamente incompatível tanto com qualquer tipo de transporte coletivo público ou com o transporte intermunicipal oferecido na rodoviária de Belo Horizonte. Quando o último ônibus, como foi comprovado e restou em controvérsia nos autos, sai às 9h30 da noite, 2 horas antes dela poder sair do trabalho. Então, o entendimento que tem o reclamante, a reclamante nesse caso, vai em encontro ao parágrafo 2º do artigo 58 da CLT e, nos mesmos termos, acompanhado pela súmula 90 do TST, de que a jornada dela é incompatível com o transporte coletivo. Se não fosse o fretado, a reclamante não teria outra opção de transporte até Sete Lagoas. Gostaria de registrar ainda que o transporte rodoviário intermunicipal entre Sete Lagoas, entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, vai só até a rodoviária, sendo que o horário que ela chega à rodoviária também não existiria um ônibus até a residência dela. Isso é incontroverso e esse tem sido o julgamento recorrente em todos os outros processos que eu tenho acompanhado nesse sentido. A fundamentação do juiz, nesse caso, me pareceu, peço vênia e respeitosamente a sentença, mas sem uma fundamentação jurídica consistente. O que dá a entender da fundamentação do juiz é que o fato dela morar em Sete Lagoas é que é o obstáculo dela ter o trabalho em Belo Horizonte e que esse ônus seria dela e que ela procurou o emprego lá, então ela saberia desse ônus. Olha, o ônus de contratar é do empregador. Quando o empregador opta em contratar um funcionário em outra residência, ciente de que o horário de trabalho dela não é compatível com o transporte coletivo, cabe a ele arcar com o ônus da hora itinere, conforme determina a legislação. No meu entendimento, até então, a legislação vigente, a CLT, bem como a súmula do TST, vai nesse sentido. É incompatível a jornada de trabalho, ela sai na madrugada, no bairro Barreiro, para Sete Lagoas. É incompatível a jornada de trabalho? É incontroverso isso, a própria reclamada reconhece isso, o juiz reconhece que é incontroverso, que não existe transporte coletivo ou qualquer outro tipo de transporte particular, conforme o entendimento que seja pertinente de transporte, que faça esse transporte até, nem que seja a residência dela, mas a cidade de Sete Lagoas. Então, nesse sentido, insiste a reclamante, a recorrente, na reforma do julgado, que entende que, até que ele, de certa forma, foi discriminatório com a reclamante, colocando ela como uma pessoa que mora numa cidade fora do eixo de Belo Horizonte, ela teria que estar praticamente agradecendo de ter um fretado à disposição dela, o que, infelizmente, eu não concordo em hipótese alguma. De outro ponto, já passando para o tópico seguinte, é que
Reconhecida a hora in itinere, nos termos da súmula 90 do TST, esse período de trajeto que ela fica no ônibus é incorporado à jornada de trabalho dela. Incorporado esse período da jornada de trabalho dela, nós temos que considerar que a jornada diária de trabalho dela também muda. Não é mais de 6 horas, passa a ser de no mínimo 8 horas, ou no mínimo acima de 6 horas, o que não corresponde mais com o intervalo intra-jornada de apenas 15 minutos para as jornadas de 6 horas. Mesmo porque, se for avaliar, a jornada dela é superior a 6 horas, porque o intervalo não está contido nas 6 horas, a jornada dela é de 6 horas e 40 minutos, vai além das 6 horas, o que atualmente vai em desencontro, inclusive, com o entendimento de jornada laboral para atendente de telemarketing. Então, eu peço, vênia, para que seja observado a sentença nesse sentido, para que seja reconhecido as horas in itinere, bem como incorporado essas horas in itinere à jornada de trabalho dela e considerado o elastecimento da jornada, do intervalo intra-jornada, para que ela também receba essas horas correspondentes ao intervalo intra-jornada. Observando que não houve nenhuma procedência, nenhum reconhecimento de provimento ao recurso da reclamante, gostaria de insistir também no pedido de dano moral aqui. Os ônibus não fornecem banheiro. Aparentemente, a jornada eles não têm banheiros instalados. A jornada, o trajeto, nesse caso, é de média 2 horas. Porém, esse trecho da 040, ele é suscetível de congestionamentos e engarrafamentos, acidentes constantemente, no que a média do trajeto é de 2 horas. No entanto, existem casos em que vai a 4, 5 horas. Não existe nenhum planejamento da empresa de ter algum ponto de parada para que os funcionários possam ir no banheiro. A grande maioria desses funcionários, mulheres. É certo que esse tema quanto a disponibilização de banheiro para trabalhador é um tanto quanto controverso, eu entendo. Mas eu imagino que o fretado, o ônibus em que é feito a trajeto até a residência da reclamante, é uma extensão do seu ambiente de trabalho. E por ser uma extensão do seu ambiente de trabalho, ele deve fornecer ao trabalhador todas as condições que seriam oferecidas para ele dentro do ambiente de trabalho. Não entendo que seria um custo assim tão oneroso para a empresa contratar um ônibus com banheiro. Porque nós estamos falando de uma multinacional que presta serviço para uma outra gigante da multinacional de telecomunicações. Então, será que seria assim tão inviável disponibilizar um ônibus com banheiro, sabendo que constantemente você tem atraso e outra, o ônibus faz o percurso durante a madrugada, talvez não seria nem seguro nem viável parar o ônibus, sendo que a prova testemunhal dos autos testemunha de que foi preciso a reclamante certa vez utilizar o banheiro e, para isso, ela fez uso da beira da estrada. Então, independente do entendimento que tenha sido feito em primeiro grau, e bem como respeitosamente discordando do relator, peço que seja reformada a sentença e dado provimento ao recurso da reclamante nos termos aqui proferidos na tribuna. Obrigado. O relator quer fazer uso da palavra? Faço umas pequenas, breves considerações, apesar de estar no voto, senhor presidente. Aliás, é rito sumaríssimo. O juiz de primeiro grau fez foi a reconstrução do histórico do Instituto Histórico Pretoriano. E eu achei bastante razoável. Aliás, esse problema da hora in itinere já me acompanha desde Coronel Fabriciano e Patrocínio. Algumas vezes eu vi a aplicação dessa jurisprudência trazer prejuízo ao trabalhador, porque ele deixa de receber o transporte, principalmente na roça, e tal, porque o sujeito tem medo de pagar a hora, tem que ir de bicicleta, de cavalo ou de coisa. E a mesma coisa lá na região. Mas aqui, o juiz reconstruiu muito bem. Ele ponderou o seguinte: quando o deslocamento para a sede, local de trabalho, porque a empresa situa-se num lugar de difícil acesso, o que não tem o transporte público, longas distâncias, etc., então aí sim é no interesse da empresa. Ele pondera, eu estou concordando com ele. A sede da empresa é aqui em Belo Horizonte, no Barreiro. A funcionária reside em 7 Lagoas. Quer dizer, ela
nesses tempos de desemprego, ela candidatou-se a uma vaga aqui em Belo Horizonte. E, nesse caso, tinha o transporte da empresa, mas tem ônibus toda hora para lá e para cá, daqui para Sete Lagoas. E outra questão que me chamou muita atenção o doutor mesmo até me ajudou a esclarecer, essa questão. Daqui de Sete Lagoas são 60 quilômetros, não são 4 horas. Pode ser que um dia ou outro, por um acidente, isso pode acontecer. E, sobretudo, de madrugada, como o doutor mencionou na tribuna, respeitando profundamente as suas razões de decidir, muito bem postas e tudo, mas de madrugada, 60 quilômetros, é difícil gastar 2 horas daqui a Sete Lagoas também. E eu estou entendendo, senhor presidente, que nesse caso as razões do colega lá de primeiro grau são ponderosas, como diz a CLT, eu acho que são razoáveis, equilibradas. E eu estou mantendo a sentença. Agora, a outra questão, doutor... do banheiro. É a mesma questão, até antecipei o problema de 4 horas. Assim. Eu fiquei com dificuldade também, e acompanho nesse ponto, dar um dano moral, porque o ônibus não tem o banheiro. Pode acontecer de quando, em vez de a gente precisar mesmo de uma parada do ônibus, mas eu não vi nos autos nenhuma comprovação que teve uma situação dessa, que nesse caso eu considero que seria excepcional, dada a curta distância e dado o contexto do transporte. E como eu não vi esta prova, eu também entendi que a decisão do juiz deve ser mantida. É a minha proposta, ao exame da turma. Dona Maria Cecília. Eu peço vênia sustentação oral e voto com o relator, pelas mesmas razões já declinadas. Também acompanho o relator. Segundo voto, o relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. É isso que eu pensei, não é para um. O horário é incompatível. Lá em Sete Lagoas, tem um ônibus, são mais. Esse é um ponto. Eu refleti muito. Ela forneceu aqui tem interesse. Isso aqui é um aprendizado. A cada dia a gente evolui. E pode ser que venha outro e a gente se confunda. Tem um ônibus que me chamou. A quantidade de empregado é muito grande. Você não vai ficar muito tempo. Não aguento. Foi só ela? Quem forneceu transporte? Forneceu transporte para não transportar no ônibus. Não está com tempo, condição de contratar. O interesse da empresa, não da empregada. Pegaram, então você pegou e vem trabalhar. Tem dúvida, mas isso aqui é um aprendizado todo dia. A dúvida é bom para colocar a gente para pensar. Isso é de brincadeira. Não tem problema. Não, é bom a gente avaliar. Mas é isso. Estava aqui vendo o processo, eu virei para José e falei assim, vou parar de olhar, porque senão... E eu comentei, vou parar de olhar, porque senão é meu, já tem um monte. É difícil. E aí isso, eu vi isso muito lá, sabe? Então você vê como é que a história da gente marca a vivência, né? O doutor já ponderou, e o doutor Enzo já ponderou outra coisa, que não me ocorreu assim, com clareza, né? É telemarketing, percebe? Ela fornece a interesse da empresa em um horário de madrugada. Não tem ônibus para ir para lá. Como é que ela vai fazer? Muitas se candidataram. Está lá em Sete
Então, esse argumento dele é a mesma coisa. O sujeito está passando fome. Aparece uma vaga de trabalho, uma confecção lá em São Paulo. Eu estava vendo um vídeo hoje. Ele vai trabalhar, ele é escravizado. Você vai condenar o sujeito que está lá? Eu acho que eu não estou defendendo o trabalho escravo. Eu não posso condenar. Você foi trabalhar porque você quis. É o mesmo raciocínio. Você se deixou escravizar. Na verdade, não foi porque quis, foi porque precisava. Talvez a situação. Ele vem lá de você trabalhar, porque lá talvez não tenha emprego. É difícil, mão de obra. Sim. Eu... Entendeu? É mesmo. Crucial. Se é, tá no Barreiro trabalhar. Aí sim. Aí tudo bem. Agora, obviamente, quando ela foi contratada, ela só aceitou porque tinha um ônibus. Tem só mais um. Águas passadas. Tem só mais um. Chamar, a gente fala. Processo seguinte. Próximo é o 19 da pauta, é o 11.058/2015, procedência 14ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Antônio Pereira Duarte, recorrido MGS, Minas Gerais Administração e Serviços, S.A. Inscrito Dr. Leonardo Davi Braga dos Santos, pelo reclamante. Palavra, relator. Conheço do recurso, no mérito, dou provimento parcial para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e condenar a ré no período não prescrito ao pagamento de diferenças salariais resultantes do confronto entre o salário base pago ao reclamante e aos paradigmas Washington e Maria Helena, durante todo o contrato de trabalho, observando a evolução salarial do reclamante dos modelos, atendo-se a mais favorável monetariamente e ao limite prescricional. Reflexo 13º, horas extras e o conjunto no FGTS mais 40% e em férias mais 1/3. Além disso, dano moral no valor de R$ 10.000 na forma da súmula 439 do TST. Atualização, né? Juros conforme o artigo 883 do CLT e súmula 200 do TST. Correção monetária conforme tabela e na mesma súmula. Claro, natureza salarial, as parcelas feridas, exceto férias e fundo de garantia mais 40%, indenização moral. Invertendo o ônus das sucumbenciais, arbitra a condenação no valor de R$ 150.000, fixando as custas em R$ 3.000 pela reclamada, que fica intimada para fins de interposição do recurso. Escrito para sustentar pelo reclamante, doutor Leonardo Davi Braga dos Santos. Indago se quer fazer uso da palavra ou aguarda algum voto? Aguarda algum voto, excelência. Desembargadora Maria Cecília. Eu estou de acordo. De acordo, desembargadora. Então, a unanimidade, segundo o voto do relator. Obrigado, uma boa tarde a todos.